Olá, estamos então dando início hoje, no dia 6 de novembro, na nossa 43ª aula da nossa Escola Bíblica Semanal. Esta aula ainda na doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Nós vamos tratar da obra do Espírito Santo sobre Cristo Jesus. A divisão do Novo Testamento ela é bem compartimentada. Inicialmente, o Espírito Santo em Cristo Jesus, depois nós veremos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, para então nós trabalharmos as questões mais polêmicas, que são aquelas que se referem aos dons, ou ao continuismo ou não da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E nessa aula, então, nós temos o seguinte objetivo dessa aula: conhecer a obra do Espírito em Cristo Jesus, como que Deus trabalhou o Espírito Santo na vida do Messias, na vida de Cristo Jesus, desde o seu nascimento até o ponto de inflexão que foi a sua ascensão. Para que nós atinjamos esse objetivo dessa aula hoje, nós vamos seguir esse sumário aqui. Nós vamos tratar de uma introdução bem rápida, a ação do Espírito Santo no nascimento, no batismo, no ministério, na crucificação, na ressurreição de Cristo, e falaremos da ascensão, a importância da ascensão na obra e no trabalho ou no ministério do Espírito Santo para nós como igreja. Muito bem, eu relembro a todos que nós seguimos aqui o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman. Você pode adquirir este livro em PDF, você pode comprar, é um livro muito acessível aí nas diversas livrarias virtuais, a um preço muito interessante. Tá? Então, toda a nossa estrutura da aula bíblica, da escola bíblica, melhor dizendo, semanal, ela usa como trilha, este livro do Meyer Pearman. Em algumas situações nós recorremos a outros livros, a outros teólogos, mas de um modo geral nós nos fundamentamos neste livro aí. E ele começa dizendo o seguinte: o Novo Testamento ele introduz, ele traz, ele apresenta-nos o que ele chama de dispensação. Você pode traduzir essa palavra dispensação como o tempo, a hora da atuação do Espírito. E isso aqui, nós vimos na aula anterior, no Antigo Testamento, a operação do Espírito Santo ela era cirúrgica, ela era pontual, era para um profeta, para um dom, para uma pessoa realizar um trabalho, muitas vezes até manual, para o rei, para o sacerdote. E aqui não. No Novo Testamento vem essa apresentação, vem essa ação para todos. Por quê? Porque se cumpre a promessa que Deus derramaria, aquela promessa de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Então aqui nós temos, eu vou depois mostrar uma linha do tempo, nós temos uma clara distinção já dessa operação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos depois bater par e passo essa operação, essa diferença básica da atuação do Espírito Santo. Isso seria feito nos dias do Messias, claro, nos dias de Cristo. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele, ainda quando vivo, ele ainda não nos outorgou o Espírito Santo como ele havia prometido, inclusive, para os discípulos, porque ele estava ainda cumprindo o seu ministério. Mas a introdução dessa dispensação do Espírito Santo veio com a vinda de Jesus Cristo. O Espírito Santo, em relação a Cristo, ele operava sobre Cristo, dentro de Cristo e por meio de Cristo. Nós vamos ver diversas referências bíblicas que nos apontam isso. Uma hora sobre, desce sobre, outra hora dentro, e outra hora operando por meio dele, executando diversas obras, Jesus cumprindo diversos milagres pela atuação do Espírito Santo. Nós temos no Novo Testamento esses títulos aqui: Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, tudo para designar o Espírito Santo. Isso indica uma relação entre Cristo e o Espírito Santo, na qual não participavam os discípulos. Em termos de relação, você não ouve falar na história da igreja neotestamentária o Espírito de Pedro ou o Espírito de Paulo. Não tem isso. Jesus não é Espírito, sim, ele é o que dá o Espírito. Ele é o agente da promessa de Deus do derramamento do Espírito.
Porém, através do mesmo Espírito, que o Senhor exerce a sua onipresença. Nós vimos na primeira aula do Espírito que o Espírito ele é Deus. Ele é a terceira pessoa desse Deus trino, e assim como Deus, todos os atributos que são característicos de Deus, os atributos que não são repassados para nós, os atributos que não são divididos com o homem, como a sua onipresença, a sua onipotência, o Espírito Santo possui todos eles. Então, essa atuação do Espírito, ela veio de um modo programático, de um modo especial, de um modo planejado para a obra do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até o momento em que ele foi assunto aos céus. Muito bem, nessa linha do tempo que nós vamos aprender algumas coisas importantes, ela vai ser uma linha muito importante para aulas futuras, porque é muito bom que você atente, você grave essa linha, até para passar para outras pessoas, porque nós veremos em aulas futuras essa discussão que ela ainda é muito forte nos dias de hoje, de que o Espírito Santo não batiza, que o batismo no Espírito Santo, na verdade, é batismo no corpo de Cristo, que aqueles dons que eram atribuídos à ação carismática do Espírito Santo não acontecem mais, né? São os defensores do que nós chamamos de cessacionismo. Mas vamos observar essa linha do tempo, porque nós vamos sempre pautar os nossos ensinamentos sobre essa linha. Então vejam aqui, nós temos aqui no Antigo Testamento a ação pontual do Espírito Santo, a ação cirúrgica. Ele era enviado por Deus para cumprir um requisito, ou no profeta, como está aqui, ou num rei, ou num sacerdote, ou num juiz, ou num outro, até mesmo um artífice. O Espírito Santo orientava, o Espírito Santo capacitava a realizar uma obra especializada. Nós temos a divisão, essa divisão aqui do nascimento de Jesus. Marca a linha do tempo. A partir do nascimento de Jesus até o dia de Pentecostes, a ação do Espírito Santo já não era como no Antigo Testamento e também não era como passaria a ser aqui. Eu coloquei uma interrogação, que isso aqui é o escopo das próximas aulas. É esse período do dia de Pentecostes, de Atos 2, até o dia que a igreja subir aos céus, for arrebatada, que é uma outra temática, não vamos discutir isso agora. Muito bem, neste período do Antigo Testamento até o nascimento de Cristo, nós destacamos aqui as profecias de Isaías 44 e de Joel 2:28. Vejam o que disse os profetas. Isaías 44, versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Esse tipo de promessa não havia para o povo do Velho Testamento, ou veterotestamentário. Não havia. Isso era uma promessa futura. A diferença é que Isaías aqui não criou, não delimitou quando isso aconteceria. E também ele posteriormente não é citado diretamente por nenhum apóstolo, como vai ser o caso de Pedro, citando aqui esse verso de Joel. Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Isso aqui é uma coisa muito clara. É óbvio que isso não é para ser uma coisa generalizada, que todos terão, que sempre será assim. Mas ninguém pode dizer que não pode haver a profecia. Ninguém pode dizer que não pode haver o sonho vindo de Deus. Ninguém pode dizer que não haverá visões. E aí, nós voltamos aqui para o texto da linha do tempo. Veja, Antigo Testamento, Jesus nasce. Durante a vida de Jesus, a ação do Espírito se manifesta no nascimento, que nós veremos a seguir, no batismo de Cristo, no seu ministério, na crucificação, na ressurreição e na sua ascensão. Na ascensão foi um ponto de inflexão em relação à vinda do Espírito para a igreja. Isso aqui é o que eu chamo de intervalo entre o nascimento de Jesus e o dia de Pentecostes. Agora, neste intervalo, diversas profecias foram feitas aqui, a respeito do Espírito Santo. Vamos ver aqui algumas. Lucas 3,16.
Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, das suas sandálias. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Não vamos entrar no mérito desse com fogo agora. Mas aqui não está falando este vos batizará no corpo, este vos batizará imergindo no corpo de Cristo. Não, está dizendo que ele, Jesus, iria batizar a posteridade de João com o Espírito Santo. Isso é um ponto profético. Não tinha acontecido. Agora, Lucas 24, 49 é a palavra de Jesus Cristo. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, ele mandou ficar esperando em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava aqui fazendo menção à profecia de Joel. Vocês precisam ficar em Jerusalém. Vocês precisam esperar o momento do cumprimento da profecia de Joel, em que foi feita a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Isso é uma coisa inegável. Ah, mas quando se vai no hebraico, quando se vai no grego, isso não nos interessa. O que interessa é a hermenêutica, essa busca sistêmica em todo o texto bíblico. Esses dias estávamos conversando com alguns irmãos sobre essa questão das línguas originais. As línguas originais, se houvesse toda essa importância que tem que ser dada, o texto sagrado não seria crido por fé. O texto sagrado não teria sido mantido pelo poder de Deus ao longo de 2.000, 4.000 anos, como ele é mantido, diferente de outros livros. O texto sagrado, teríamos que todos aqui ler o Antigo Testamento em hebraico e o Novo em grego ou aramaico. Isso não acontece como acontece no islamismo. No islamismo, o crente fiel tem que ler o Alcorão em árabe. Então, nós não temos essa preocupação. A preocupação aqui é mostrar como que os textos se interligam. A profecia de Joel tinha um dia para ser cumprida. Vamos ver aqui Jesus também falando, aquela de Lucas 24, é Jesus, aqui também é Jesus. João 14, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Ele, Jesus, era um consolador, vai dar o outro para vocês, para que esteja ou para que fique convosco para sempre. João 14, 16. João 14, 26. Mas aquele consolador, opa, agora ele diz quem é, ó, o Espírito Santo. Essa palavra aqui, consolador, é o paráclito, no grego é o amigo, companheiro, o que está junto, confortando, apoiando nas nossas lutas. Então, este Espírito Santo que o Pai, o quê? Enviará em meu nome. Quem é que ia batizar com o Espírito Santo que João Batista falou? Jesus, o Pai enviará em meu nome. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 15, 26. Novamente Jesus. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Jesus iria enviar. Aquele Espírito da verdade ou de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Novamente Jesus fazendo o Consolador era o Espírito Santo, que ele enviaria. Não tinha enviado ainda. João 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Opa, agora aqui tem um sinal. Ele precisava ser assunto aos céus, ele precisava subir. Para quê? Para que o Consolador viesse. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. E ele fala, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Olha aqui novamente a promessa de Joel. Derramarei nos últimos dias, ou é depois o texto correto, é mais à frente, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora nós estamos lendo os textos proféticos de Jesus Cristo. Nós lemos primeiro Lucas 24, 49, depois lemos esses 4 versículos de João, todas são palavras de Jesus Cristo. Então aqui, voltemos à linha do tempo. Antigo Testamento, o Espírito Santo sendo usado pelos profetas, reis, sacerdotes, de uma maneira bem pontual. Os profetas vieram e liberaram essa palavra do derramamento do Espírito Santo, Joel e Isaías. Jesus nasce, o Espírito ainda não é derramado, mas o Espírito atua na vida de Cristo, no seu nascimento, no seu batismo, no seu ministério, na crucificação, na ressurreição e na sua ascensão. Esse aqui é o que eu chamo de intervalo entre o nascimento de Jesus e o dia que o Espírito Santo de fato desce.
Neste intervalo, nós temos as confirmações de todas as profecias veterotestamentárias, que são as profecias do Novo Testamento. Lucas 3,16 é uma profecia de João Batista e todas as demais aqui são profecias liberadas ou dadas diretamente por Jesus Cristo. Aí nós temos dia do Pentecostes, Jesus Cristo subiu aos céus e nós temos o cumprimento da promessa de Joel. Atos 2, quando Pedro responde, porque as pessoas subiam para Jerusalém na celebração da festa de Pentecostes. Era uma festa do povo hebreu. E muitos que não residiam em Jerusalém subiam no período da celebração. E aí as pessoas que vinham de fora, de outras nações, vendo que os judeus receberam o Espírito Santo e pareciam que estavam bêbados, eles acharam aquilo estranho. Então Pedro usa da palavra para justificar, para mostrar que eles não estavam bêbados. Então no Atos capítulo 2, versos 16 e 17, Pedro vem e confirma: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como dizer que a profecia de Joel era genérica, ou era para as pessoas do Antigo Testamento, ou era só para essa igreja. O fato é que na celebração de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Então, nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer que em Pentecostes se cumpriu a profecia de Joel e de Isaías com o derramamento do Espírito Santo. E agora nós vivemos, então, nesse período do Novo Testamento. Nesse período, há um ministério específico do Espírito Santo, há uma atividade específica do Espírito Santo com a igreja, que nós iremos aprofundar ainda nas próximas aulas. Depois nós teremos a igreja arrebatada e tem outra participação do Espírito Santo no futuro. É uma visão escatológica da participação do Espírito Santo. Muito bem, vamos então aqui, entrando no teor, no escopo dessa aula, verificar essas situações que envolvem o Espírito Santo com Cristo Jesus. Primeira coisa, no nascimento de Jesus. O Espírito Santo ele é descrito como o agente da milagrosa concepção de Jesus. Jesus esteve relacionado com o Espírito de Deus desde o primeiro momento da sua existência. O que diz o texto bíblico? Ele foi concebido pela ação do Espírito Santo. Aí, Lucas 1,35, e respondendo o anjo, disse a Maria: olha, Maria, descerá sobre ti quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava na mesma situação que acontecia com os homens do Antigo Testamento. Ele vinha para uma missão específica. Então, o anjo fala para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Muito bem, mais uma profecia cumprida na vida de Cristo Jesus. Ainda no nascimento, Deus operando pelo Espírito, ele é o pai da natureza de Jesus. Nós vamos ver depois disso aqui, que é a chamada união hipostática. Cristo, ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, ele tem uma origem, né? Apesar da sua natureza, da mãe, digamos, carnal, né? Da mãe material, Jesus foi o Deus que se tornou carne. Então, o efeito dessa intervenção divina revela-se nesse estado imaculado de Cristo, sua perfeita consagração e o seu senso permanente da paternidade divina. Quer dizer, Jesus nasceu puro, Jesus nasceu, eu vou mencionar isso depois, com a mesma natureza que Adão tinha antes da sua queda, que nós chamamos de pré-lapsariana. Lapso, você deve saber que vem do grego que é queda, lapso, rompimento, queda. Quando eu falo pré-lapso, é antes dessa queda de Adão. Então é a natureza pré-lapsariana. Muito bem, enfim, o poder do pecado foi destruído. Por quê? Porque Cristo é a encarnação de Deus por obra do Espírito Santo. O homem, a mulher, gera o Filho de Deus de seu ventre. Aqui, um homem nascido de mulher, ao mesmo tempo que era homem e santo, era também o Filho de Deus. O segundo homem é do céu. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 47. A sua vida, no entanto, era de cima.
João 8, 23. Sua passagem pelo mundo representa a vitória sobre o pecado e os resultados da sua vida foram a vivificação, né? Renascimento, a recriação da raça por meio da regeneração e do novo nascimento. Muito bem, nós já mencionamos isso aqui, a natureza pré-lapsariana de Jesus, e eu recomendo vocês agora reverem as aulas 20 e 21, onde nós tratamos lá das heresias da cristologia. São heresias que começaram na igreja primitiva, algumas são da Idade Média, outras são mais recentes, que negam essa união hipostática de Cristo. Alguns dizem, não, Cristo era só homem. Outros dizem, não, Cristo só tinha a natureza divina naquele corpo, e a natureza divina ela conseguia controlar tudo. Então é importante você rever essas duas aulas para entender isso, essa ação do Espírito sobre o nascimento de Jesus. Em relação agora à ação do Espírito no batismo, vamos ver, essa aqui é bem fácil de entender. Jesus, quando está saindo do rio, quando está entrando batizar, o Espírito é visto, né, como forma de pomba e desce, e aí o Pai, aí uma voz do céu é ouvida, que é o Pai falando, este é o meu filho em quem eu me comprazo. Né? Então está aqui Mateus 3, versículos 15, 16 e 17. Jesus, porém, respondendo a João Batista, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Interessante esse texto. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então está aqui Jesus recebendo, né, a descida do Espírito corporeamente sobre ele. Assim como o Espírito desceu sobre Maria, envolveu Maria para gerar a concepção, para a concepção de Cristo, assim também no batismo o Espírito desceu sobre o Filho, ungindo-o como profeta, como sacerdote, como rei. Isso aqui é uma temática bem peculiar. Nós temos lá no Antigo Testamento, quando a pessoa era sacerdote, ela não era rei, eram funções distintas. Ou quando era o profeta, não era rei. Nós tivemos um caso no Antigo Testamento, Salém, que é citado em Gênesis, que ele era ao mesmo tempo sacerdote e ao mesmo tempo ele era rei. Esse é o caso de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus nos traz isso novamente. Então o Espírito Santo, quando desce sobre Cristo Jesus, o unge como profeta, sacerdote e rei. A primeira operação santificou a sua humanidade. E a segunda consagrou a sua vida oficial. Então, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi consagrado inteiramente. Ele se preparou, se fortaleceu para o seu ministério. Assim como na sua concepção, é o início da sua existência humana, também o seu batismo foi o princípio do seu ministério ativo. Como se houvesse um selo, como Paulo fala lá em Coríntios, né? Ele foi carimbado para exercer o seu ministério. Muito bem. Em relação ao ministério de Jesus, nós vimos nascimento, batismo, o ministério. O ministério, nós já mencionamos isso, Cristo foi ungido especialmente pelo Espírito Santo. Ele, Jesus, falou, o Espírito é sobre mim, pois que me ungiu. Nós veremos esse versículo mais à frente ali. De uma unção específica, né? Aqui, ó, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Lucas 11:20, o próprio Jesus dizendo, quando foram criticá-lo a respeito dele, ele expulsava pelos próprios demônios, ele os questiona, quando eles condenaram que Jesus expulsava por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus vem e diz, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, aqui pode ser entendido pelo Espírito de Deus. Então, certamente a voz é chegada do reino de Deus. Ele estava justamente se contrapondo àqueles que o acusavam de expelir os demônios pelos próprios demônios. Muito bem, em relação ao ministério, Jesus logo em seguida foi levado aonde? Ao deserto, para ser tentado por Satanás. Ele estava aqui se equipando, se preparando para sair e exercer o seu ministério, que duraria 3 anos. Ele exerceu o seu ministério com o conhecimento íntimo
de que o poder divino habitava nele. Sabia que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele para cumprir aquilo que estava predito para ele como Messias, e que pelo dedo de Deus ele expulsava os demônios. Ele mesmo testificou do fato que o Pai que estava nele era quem operava as obras milagrosas. Se você gastar um tempo aí olhando a vida de Cristo, nos 3 anos do seu ministério, ele passava a maior parte do tempo dele com pessoas doentes ou pessoas atormentadas. A essência do Evangelho é a liberação ou a libertação das vidas. Por que libertação? Porque elas precisam ser resgatadas, recuperadas. E somente a ação do Evangelho tem esse poder. Não adianta clínica, não adianta tratamentos, terapias, é a ação regeneradora do Espírito Santo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então está aqui a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E na crucificação, o que a Bíblia fala da ação do Espírito Santo na crucificação? O mesmo Espírito que o conduziu para o deserto e ali o sustentou, também foi o que lhe deu força para consumar o seu ministério na cruz, onde, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então, o autor de Hebreus traz essa relação da ação do Espírito Santo em Cristo Jesus, consolando, fortalecendo para aquele momento difícil da crucificação. Está aqui, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, então o Espírito eterno que o ajudou a se oferecer a si mesmo imaculado, ou seja, sem mancha, a Deus. Então, quanto mais esse sangue purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, estava perguntando. Então veja o Espírito Santo participando da obra ou do momento da crucificação. Ele foi à cruz com a unção sobre ele. O Espírito manteve diante dele as exigências inflexíveis de Deus. É o próprio Jesus, ele, em momentos antes da cruz, ele ora ao Pai, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja cumprida a minha, mas a tua vontade. Então o Espírito Santo estava ali fortalecendo o Filho naquele momento difícil. Ele produziu aquele amor no Senhor Jesus. Ele estava ali como ele está conosco, como um paráclito, né? Então está aqui, ó, manteve as exigências inflexíveis de Deus, o inflamou, encheu de amor para com o homem, o zelo para com Deus. Para quê? Para prosseguir, apesar de todos os impedimentos, da dor, das dificuldades, e efetuar a redenção, né? A expiação da humanidade. O Espírito Santo encheu-lhe a mente de ardor, de zelo e amor persistentes de Cristo, os quais o conduziram a completar o seu sacrifício. Seu espírito estava de tal modo saturado e elevado pelo Espírito de Deus que vivia no eterno e invisível. Pôde suportar a cruz, desprezando a afronta, como diz Hebreus 12. Agora nós temos a participação do Espírito na ressurreição. O Espírito Santo foi o agente que vivificou na ressurreição de Cristo. Romanos, nós vamos ver depois só Romanos 8:11, tá? Alguns dias depois do evento, Cristo apareceu, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja, aqui tem um comentário. Esse sopro ainda não era aquele momento do derramamento, porque o derramamento nós vimos lá Pedro explicando, veio depois da ascensão. Mas esse sopro aqui, segundo alguns eruditos, era para fazer essa correlação com Gênesis, do sopro, né? Receba o Espírito Santo, receba o sopro da vida, para dar aquela força, para dar a vivacidade que os discípulos precisariam para aquele momento do pós da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele explica aqui, ó, como um Espírito vivificante que dá a vida. É de se supor que nessa ocasião o Senhor da vida fizesse conhecer a seus discípulos por experiência o poder da sua ressurreição. Os 11 discípulos seriam enviados ao mundo para cumprir uma nova missão. Continuariam a obra de Cristo. Em si mesmos, eram incapazes de cumprir aquela missão. Assim como um corpo inanimado é incapaz de efetuar as funções de um homem vivo. Eles ainda não haviam se congregado para o dia de Pentecostes, mas seriam esparramados.
então Jesus sopra sobre eles o seu Espírito. Daí nós inferimos a necessidade, né, deste ato simbólico de dar a vida. Assim como a humanidade antiga recebeu o sopro do Senhor Deus, assim a nova humanidade recebe o sopro do Senhor Jesus. Muito bem, aqui ó, Romanos 8. E se o Espírito daquele que dentre os mortos, então o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus. Então o Espírito ressuscitou Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, olha a ação do Espírito na ressurreição de Cristo Jesus. E, finalmente, a ascensão foi um ponto de inflexão, foi um momento a partir do qual o Espírito Santo, de fato, seria derramado sobre e para toda a carne. Então, é um ponto de inflexão, é um ponto de virada na história da igreja. Depois da ascensão, o Espírito Santo veio a ser o Espírito de Cristo, no sentido de ser concedido a todos, dado a todos. Agora, você que está me assistindo nessa aula, eu e todo ser humano pode ter o acesso e pode ser cheio, pode receber esse derramamento. O Espírito veio para habitar em Cristo, não somente para suas próprias necessidades, mas para que ele o derramasse sobre todos os crentes. Nós vimos lá a profecia de João Batista, depois o próprio Jesus profetizando que ele seria o doador, ele seria o derramador do Espírito. Depois da ascensão, o Senhor Jesus exerceu a grande prerrogativa messiânica que lhe foi concedida, enviar o Espírito sobre os outros. Atos 2, praticamente todo o capítulo 2 trata do dia de Pentecostes, deste derramamento. Portanto, ele concede a bênção que ele mesmo recebeu e desfruta, e nos fez coparticipantes com ele mesmo. É a partir desse momento, então, qual momento? Ascensão, que nós temos o aprofundamento do estudo do Espírito Santo na vida da igreja, e que gera tanta dúvida e confusão. Não era para gerar dúvida e confusão, porque os textos eles estão linearmente, no tempo, bem distribuídos. A gente precisa só enquadrar a aplicação do Espírito Santo em cada tempo. Porém, jamais iremos nos desvencilhar, nos separar dos textos bíblicos. E a partir da próxima aula, nós veremos questões aí que são bastante polêmicas. E nós iremos entrar na ação do Espírito, na igreja, a atuação do Espírito Santo na nossa vida individualmente. Será que tem os dons? Será que não tem os dons? O que o texto neotestamentário fala a respeito disso? Nós vimos, primeiro a definição da doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Os símbolos do Espírito Santo. Nós vemos agora, estamos vendo o Espírito Santo na obra de Cristo, introduzindo a sua participação na igreja, no Novo Testamento. E a partir das próximas aulas, nós então veremos essa atuação do Espírito sobre e na igreja. Muito bem, para a gente concluir, eu faço aqui um repasse. Nós vimos a ação do Espírito Santo no nascimento de Cristo, quando Maria recebeu o anjo, profeticamente anunciou que o Espírito a envolveria e faria a concepção de Cristo no ventre dela. Depois o Espírito no batismo foi visto em forma de uma pomba descendo sobre Jesus. O ministério de Jesus, Lucas 4,18, ele, Jesus, dizendo, o Espírito Santo me ungiu, para quê? Para cumprir a minha tarefa. Depois nós vimos quando Paulo fala o Espírito que ressuscitou o Senhor. Na mesma forma, ressurreição, o Espírito que ressuscitou o Senhor e nos ressuscita. E vimos na ascensão como um ponto de inflexão para essa obra do Espírito. Porque a partir do momento que Jesus ascendeu, foi assunto aos céus, a partir dali então, a igreja estava pronta para receber o derramamento do Espírito, que era o cumprimento lá da promessa de Joel 2:28. Muito bem, nós encerramos a aula 43 agora. Na aula seguinte estaremos dando início então a essa atuação do Espírito Santo na igreja, a obra do Espírito Santo sobre os homens. Bom, meus irmãos, vejo vocês então na próxima aula. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe. Tchau!